Eles estavam cercados. O mar à frente, o exército atrás. Não havia saída, nenhuma rota de fuga, apenas o desespero crescente de um povo encurralado entre a fúria das águas e a fúria dos homens. Naquela noite escura, com o vento soprando forte, um líder ergueu os braços, não em rendição, mas em fé. E foi ali, no limite do possível, que Deus interveio para fazer o impossível acontecer. Depois de 430 anos de escravidão no Egito, o povo de Deus finalmente era livre. Conduzidos por Moisés, eles marcharam para fora da terra que os oprimiu, carregando a promessa de uma nova vida. Mas a liberdade recém-conquistada logo se viu ameaçada. O coração do faraó endureceu mais uma vez. Ele se arrependeu de ter libertado seus escravos e, movido por orgulho e fúria, convocou seus melhores guerreiros, seus carros de guerra mais velozes e todo o poderio do exército egípcio. A perseguição começou. No deserto, o som distante dos cascos dos cavalos e das rodas dos carros se aproximava, transformando-se num trovão ameaçador. O povo de Israel, acampado à beira do Mar Vermelho, olhou para trás e viu a poeira no horizonte. O pânico se instalou como uma praga. Homens, mulheres e crianças, exaustos pela jornada, sentiram o medo sufocar a esperança. Eles se voltaram contra Moisés, suas vozes carregadas de acusação e pavor. Não havia sepulcros no Egito para nos trazeres a morrer neste deserto? Por que nos fizeste isto, tirando-nos de lá? Melhor nos fora servir aos egípcios do que morrer aqui. Eles viam apenas duas certezas: o mar intransponível à frente e o exército implacável atrás. Para eles, era o fim. Mas em meio ao clamor e à desesperança, um homem permaneceu firme. Moisés não se deixou abalar pelo pânico da multidão. Enquanto todos olhavam para o perigo iminente, ele olhou para o alto. Ele clamou ao Deus que o havia enviado, o Deus dos milagres e das promessas. E o Senhor respondeu, não com uma solução óbvia, mas com uma ordem que desafiava a lógica. Por que clamas a mim? Diga ao povo de Israel que marche. Marchar? Para onde? Para dentro do mar? A ordem parecia uma loucura. Não havia caminho. Não havia ponte, não havia nada além de água. Mesmo assim, a fé de Moisés superou a razão. Ele se voltou para o povo e declarou com autoridade divina: não temam, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje. O Senhor lutará por vocês. Tão somente acalmem-se. Então, obedecendo a Deus, Moisés deu um passo à frente, ergueu seu cajado sobre as águas agitadas do mar e esperou. E então, o milagre se desdobrou diante de seus olhos incrédulos. Um vento oriental forte e incessante começou a soprar. Ele soprou a noite toda com uma força sobrenatural, empurrando as águas do Mar Vermelho. O que era uma massa de água impenetrável começou a se dividir. As águas se ergueram, formando duas muralhas líquidas, uma à direita e outra à esquerda. Onde antes havia o leito do mar, agora havia terra seca. Um corredor se abriu no meio do oceano. O povo, emudecido pelo espanto, observava a cena mais extraordinária de suas vidas. O medo deu lugar à admiração e, liderados por Moisés, eles começaram a marchar. Passo após passo, caminharam sobre o solo firme, com as muralhas de água suspensas ao seu lado. Uma nação inteira atravessando o coração do mar, num caminho aberto pelo poder de Deus, onde antes só existia desespero. Ao verem sua presa escapando de forma tão milagrosa, Faraó e seu exército, cegos pela arrogância, não hesitaram. "Persigam-nos", ordenou o rei. E os carros, os cavaleiros e toda a tropa egípcia avançaram pelo mesmo caminho seco, entrando no meio do mar. Eles estavam determinados a capturar os israelitas. Mas o tempo do opressor havia chegado ao fim. Assim que o último filho de Israel pisou em segurança na outra margem, Deus disse a Moisés: "Estenda a mão sobre o mar, para que as águas voltem sobre os egípcios, sobre seus carros e seus cavaleiros." Moisés obedeceu,
E no instante em que ele estendeu novamente o seu cajado, as muralhas de água desabaram. O mar retornou ao seu lugar com uma força violenta e avassaladora. As águas cobriram os carros, os cavaleiros e todo o exército de Faraó. Nenhum deles sobreviveu. Naquela manhã, à luz do sol nascente, Israel viu os corpos de seus inimigos na praia e compreendeu, com profunda reverência, que o Senhor havia lutado por eles. Naquele dia, na margem da libertação, o povo aprendeu uma lição eterna. Quando tudo parece perdido, quando estamos encurralados e não há saída visível, Deus ainda tem um caminho. Às vezes, o milagre não é remover o obstáculo, mas abri-lo de uma forma que nunca imaginamos. Aquele mar não foi o fim da linha para Israel, foi o começo de uma nova história. O que parece ser o seu fim pode ser, na verdade, o cenário que Deus escolheu para realizar o seu maior milagre. Confie, continue marchando mesmo sem ver o caminho, porque no momento certo, o mar à sua frente vai se abrir. Se esta mensagem fortaleceu sua fé, compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir que Deus abre caminhos onde não existem. Muito obrigado por assistir e não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias de fé e superação. Até a próxima!